Voltamos a apresentar Bandeirada. De volta com Bandeirada pro último bloco do nosso programa, então não vamos perder tempo, né? Vamos pros momentos, então. Momentos clássicos, as histórias inesquecíveis do esporte a motor. Momentos clássicos hoje vai lembrar de alguma... A gente continua no ritmo de Tríplice Coroa, né? Mônaco, Indianápolis e Le Mans. Pra gente lembrar de grandes surpresas que nós tivemos nessa prova, mas que não tenham vencido a corrida. Qualquer tipo de surpresas positivas, claro. Por exemplo, uma que eu começo a citar, falando do GP de Mônaco, que foi a maior prova do Stefan Beloff, que na época, em 84, fazia também sua temporada de estreia na Tyrrell. Fez uma prova tão ou até mais genial que o Senna. Pelo ritmo de prova, ele venceria a corrida. Não seria nem o Senna nem o Prost os vencedores, seria o Beloff. Não teve culpa nenhuma na desclassificação da Tyrrell daquela temporada. E viria a falecer no ano seguinte, impedindo de mostrar o seu talento. Mas aquela prova de Mônaco, ele foi sim um grande destaque que não venceu a corrida. Eric e Carlos, quando vocês lembrarem, vocês falam, tá? Vocês lembram de algum assim de... Olha, Presas que não... Olha que esse tema foi meio tenso, hein? Você meio que quebrou a gente, mas vamos lá. Eu consegui, eu tenho duas aqui, mas se você quiser falar primeiro, Eric, pode falar. Não, fala tu. Não, pode falar. Ô Rodrigo, referente ao desempenho do Beloff, fica aquela pergunta, será que o carro estava batizado em Mônaco também? Provavelmente, mas isso não exime que ele foi corajoso a prova toda. Sim, mas eu concordo contigo. Assim, corajoso com um carro fora do regulamento, aí é meio... é meio que assim, esquisito. Momento Glória Pires, não dá pra ter sua opinião. Só pra explicar pros ouvintes... Infelizmente... Só pra explicar pros ouvintes, o que a Tyrrell teve de problema naquele ano foi que o regulamento era o seguinte, o carro era pesado só antes das provas, não tinha depois. Então o carro era pesado antes e depois eles faziam milhões de coisas. A Tyrrell... Dieta severa. A Tyrrell inventou um sistema de lastro móvel com água. E segundo a equipe era para resfriar os freios, aquela coisa toda. Então a água ia saindo pelo carro. Só que eles descobriram que aquela água tinha mercúrio. Aí se configura o lastro móvel e isso era proibido. Se fosse só a água, passaria ileso provavelmente. Mas o metal configurou como lastro móvel, por isso que a Tyrrell foi desclassificada. Se isso afetaria, ou teria afetado ou não o desempenho dele em Mônaco, o fato é que o Beloff era um grande piloto realmente. Infelizmente, sim, morreu muito antes, né, Carlos, de mostrar o verdadeiro talento dele no esporte a motor. Uma pena, né? Eu vou colocar dois nomes no templo sagrado daquele onde tem aquela linha de tijolo de uma jarda, também conhecido como Indianápolis, um pelo lado bom e um pelo lado ruim. Tá, fala o lado bom. Vamos começar pelo lado bom. Vamos pensar no lado bom, né? O foco é a gente pegar o lado bom das... Michael Andretti, excelente piloto, campeão da categoria, porém em Indianápolis tinha alguma coisa, alguém amarrou um sapo dentro da boca dele com o sobrenome Andretti, que depois do Mário, quem pisasse ali era questão de, no máximo, trave. O próprio Mário também. O Mário venceu. O Mário foi o único a vencer ali a família Andretti tem, salvo muito engano, tem mais de 70 participações como pilotos, contando Mário, Michael, Marco, o Jeff, o Jefferson, o John. Mas enfim. Os Andretti é uma coisa impressionante, né? Dá nem pra falar, coitado, que eles são surpresa, que aquilo é uma decepção. A família Andretti em Indianápolis. Sim, mas assim. É uma lástima. Fora isso, eles são. Fora de Indianápolis, top, nota 10. Em Indianápolis, meu Deus do céu. Mas aí, essa é a surpresa. No caso, a surpresa ruim fica por conta de Roberto Guerreiro. Não, conseguiu a pole em 92, onde
onde em 92 tinha piloto só de grosso calibre como Michael Andretti, Al Unser Jr., Paul Tracy início de carreira, Scott Goodyear, Ricky Mears, Emerson Fittipaldi, Dennis Sullivan, só alguns dos nomes daquele grid. O cara me consegue a pole e em uma das voltas de apresentação roda sozinho e vê o resto da prova pela TV. E viu pela TV. Isso sim é que ele viu a prova. Não, eu tô achando que vocês vão citar como surpresa. Momento Caetano, você é burro, cara, que loucura. Eu achei que vocês fossem citar realmente como um momento positivo, surpresa positiva dessa prova. O Scott Goodyear, não o Guerreiro. O Guerreiro foi barbeiro e tem que ser lembrado pela barbeiragem pra deixar de ser besta. Eu como lado negativo. Mas o Scott Goodyear foi uma surpresa positiva daquela prova que não ganhou. Não ganhou porque a faixa estava um pouquinho antes. Se ele tivesse mais 50 metros de faixa, ele venceria aquela prova. Lembrando que ele passou pelo... Sim. Ele foi correr na prova, largando em último, só porque o Derek Walker mandou o Mike Groff passear e botou o Scott Goodyear no lugar dele. Os dois eram da mesma equipe. Eric! Bom, só de zoeira, eu acho que... Já que vocês falaram de Fórmula 1, posso explicar? Não digo nem surpresa, mas dá pra dizer que sim. O Barrichello em 97, com as Stuart, ok. A Williams fez o grande favor de largar com um pneu de seco na chuva, né? O Barrichello entra na lista, ele nunca venceu em Mônaco. O Barrichello nunca venceu em Mônaco, mas tipo assim, ele não tinha chance nenhuma de vencer em 97. Porque com o carro da Stuart, mas a Stuart apareceu em segundo naquela corrida. E acho que o Rubinho foi o único que não levou volta do Schumacher naquela prova. Se não me falha a memória. Verificando. Agora, enquanto você verifica, Eric, eu vou falar uma outra também que foi uma surpresa grata. E até o ano passado era a única japonesa a ter vencido. A vitória de 1991 da Mazda em Le Mans. Mas aí não conta porque foi uma surpresa que venceu. Foi a que venceu, teria que ser. Falando de Le Mans, Carlos, a gente pode lembrar, já que você lembrou muito bem de Le Mans, lembrou do ano passado, quem que imaginava um carro da LMP2 chegando perto de uma vitória? Como ano passado não, ano retrasado. Ano retrasado, foi quando a Porsche. Foi a última vitória da Porsche. Foi em 57º nos primeiros minutos de prova. Foi. E conseguiu chegar na segunda posição, o pessoal da Jack Chan. Só pra constar, aquela corrida lá de 97 de Mônaco, foram 4 pilotos que fecharam na mesma volta. Foi o Schumacher, Barrichello, Irvine e o Olivier Panis. Tá. Tá explicado então. Nossa, o Panis a corrida nem acabou, né, na verdade. Eu vou continuar nessa de 91, então, ao invés de colocar os vencedores. O segundo lugar é a equipe Jaguar de Raul Boesel. O carro foi dominante a prova toda, exceto Michel Ferté, que era o pay driver da coisa, né? Alguém tinha que colocar o nome no cheque. Eu acho que o regulamento da época obrigava a ter um piloto de nível mais baixo naquele regulamento, se não me falha a memória. Assim, bem lembrado. E ainda um dia vocês vão ter o prazer de ter uma entrevista com o Raul aqui no Bandeirada, mas em um bate-papo que eu tive com ele, uma das coisas que ele falou foi: no stint em que ele estava deitado, descansando entre uma pilotagem e outra, ele ficava meio que um no peixe ou no gato e ouvia o zunido do rotativo do Mazda. Chegava assim perto dos S's pra chegar na reta de chegada. Ele ouvia e falava assim: pô, continua. Esse carro vira e mexe e quebra, vai quebrar. Não quebrava. E aí a melhor trinca da prova acabou amargando um P2 naquela prova. Sabe outra que eu quero lembrar? Essa foi uma surpresaça, até por ele ser estreante naquele ano. Indy 95, Indy 595. Christian Fittipaldi no P2, boa, garoto. Exatamente, o primeiro ano dele na categoria, a primeira vez que ele corria num oval na vida. E ele pegou logo... Enquanto isso, o tio dele na TV... Não, ele tava na pista.
Ele foi lá pro box da Walker dar uma palavrinha pro Christian. Ah, sim, na TV, diga-se, pelo SBT. Exato, ele comentou a prova pelo SBT, só pra lembrar Rodrigo, correção, tá? Teve corrida em oval antes, tá? Em Phoenix. Ah, é? E só pra constar, também faltou pouquinho, né? Também faltou pouco. Ó, só pra situar, quer dizer, cadê o resultado? O problema é que aqui não bota diferença, cara, mas assim... E você quer outro piloto que não venceu em Indianápolis, mas foi uma grata surpresa lá? Nigel Mansell em 93. Mansell em 93, muito bem. O Emerson Fittipaldi em várias entrevistas falando assim, cara, ele foi o único que eu vi o cara perder a traseira na curva e conseguir consertar. E bons tempos dele na Indy mesmo. Chegou a hora do melhor e do pior da semana. Vamos começando então com 0. O pior do fim de semana. É hora da nota 0. É hora da nota 0. Eu, Carlos e o Eric, queridos ouvintes, a gente conversou antes do programa. A gente decidiu que a gente nem vai citar como nota. Nós vamos falar agora, já que estamos no 0, e isso cabe a esporte e cabe a jornalismo esportivo. E cabe também a internet brasileira, público em geral. A internet brasileira e cabe até... E cabe a reflexão de cada um de nós também. Inclusive nós três, principalmente nós dentro do Bandeirada, nós já tivemos problemas com isso. Não pode deixar a gente passar em branco, não é esporte a motor, é futebol, mas a gente tem que falar do caso do goleiro Sidão, nesse último domingo no Vasco. Vou citar nomes. Uma postagem infeliz do Desimpedidos, convidando todo mundo a votar de zoeira no craque do jogo que a Rede Globo faz nas suas transmissões. Também vai a nota 0 pra Globo, porque não teve a decência de chegar falando, ó, o prêmio tá de zoeira, isso é uma afronta ao goleiro, a gente vai cancelar nessa semana, porque ficou muito claro que toda a equipe de transmissão estavam constrangidos. Era contra. A Júlia Guimarães saiu chorando depois que ela entregou o prêmio pelo que aconteceu. Nota 0 pro diretor da Globo, que não honrou o que tem no meio das pernas e deu um pedido de desculpas usando o nome do grupo. Não foi homem o suficiente para assinar a nota de desculpas e dar a cara pra bater, ó, eu que obriguei a entregar o prêmio, peço desculpas, tudo mais. Uma nota 4,5, vai, não é um 0, um 4,5 pro Marcelo Barreto, que quis contemporizar, não, porque independente da nossa atitude, a internet já estava pronta pra bater na gente. Não estaria pronta. Tivesse postura de não ter entregue o prêmio, seria, sim, muito aplaudido, porque não é nada engraçado. O Eric mora no Rio, o Eric sabe do que acontecia com o Muralha, principalmente quando aquele jornaleco do Extra, que fazia campanha pública contra o Muralha e que se diz sério. O lance que eu tava falando, Rodrigo. Não, pera aí, rapidinho, eu já vou chamar vocês pra falar, rapidinho, deixa eu só coisa. Ele fazer uma campanha com o Muralha não é legal, era uma partida muito simbólica pro Sidão, que quase largou a carreira, quase que ele não tá aqui pra contar a história hoje, ele pensou em suicídio, depois que a mãe dele morreu. Não teve uma partida boa, mas todo profissional tá sujeito a uma jornada infeliz. Erraram todos e esperamos que isso seja o estopim para mais responsabilidade diante do microfone. Nós aqui no Esporte a Motor também temos essa responsabilidade. Em qualquer esporte tem essa responsabilidade. E cabe mencionar que você não dormiu essa noite de domingo para segunda. Exatamente, refletindo sobre isso, refletindo sobre o que já aconteceu no Bandeirada por inúmeras vezes, não foram poucas. Por muito menos até. Não, sim, já teve coisa pior já também. E cabe isso, como o Carlos falou também, cabe a reflexão de todos os envolvidos no jornalismo esportivo do quão séria podem ser as atitudes e do quão sem graça pode ser um tipo de piadinha infeliz como essa. Não somente atitudes, mas complemento aí como consequências, porque como você mesmo disse, Rodrigo, a quem não sabe, o Sidão, devido ao que aconteceu com a mãe dele, que entrou em depressão e veio a falecer por causa de uma certa fase da vida do respectivo goleiro, cara, se digamos que aconteça
por esses dias, espero que não aconteça e desejo que isso não ocorra, que o cara venha tipo, cansei desse plano e tô indo. Aí, você que votou, que quis trollar o cara, Você também puxou como é que aquele você vai gatilho. ficar com isso? Exatamente, Eric, obrigado. E outra coisa, assim, vamos lá. Aí eu vou ter que falar isso porque eu também tô envolvido nesse meio de algum modo. Por quê? Pra quem não... O engraçado é falar pra quem não sabe, se eu tenho fora da prova, né? Mas vamos lá. Eu tenho o meu canal desde 2003, né? O Acaí, que eu tenho desde 2000, eu opero aquela porcaria desde 2003. E assim, é um negócio de humor, né? Um pouco de humor. E eu, Eric, tenho essa... Eu gosto, assim, eu tenho uma coisa de gostar de vários tipos de humor. Humor bobinho, humor sem graça, às vezes um pouquinho de humor negro. Mas assim, uma coisa que eu vinha aprendendo ao longo de quase 16 anos de atividade é onde a zoeira... Assim, tanto o pessoal fala que a zoeira tem limite, que a zoeira não tem negócio, mas assim... Existem pontos que a zoeira nem começa, sabe? E eu vejo pessoas que meio que... tem que zoar. Como eu vejo N vezes... Rodrigo, não tá sacanagem, que eu fico pau da vida. Teve agora... pra dizer um caso recente conosco aqui. Teve um incêndio na Califórnia, né? Que muita gente perdeu casa, perdeu coisa muito, muito maior. Gente nossa! E tipo assim, eu vou te sacar, eu não sosseguei enquanto eu não vi o Sal que Apeta marcar que tava seguro no Facebook, né? Marcou, estou bem, sabe? Mas assim, eu vi muito BR e eu ficava louco com isso, inclusive bateu numa recordação no Facebook, justamente um vídeo que eu gravei sobre isso. BR, tipo, vou zoar, um terremoto em Nepal, ele vai e se marca seguro. Ele tava aqui. Ele Sim. tava ali no shopping tomando sorvete. Marcou como seguro no terremoto de Nepal. Cara, já sabia que ia dar ruim na hora que deu aquela votação lá que botaram o craque do jogo com o Kudela, da República Tcheca, porque eles queriam ver o Galvão falar o nome errado e falar o cacófato. Já começava quando mandavam a pergunta do internauta que viu o nome e sobrenome, eles cortaram. Agora vem isso. Gente... Aqui no Brasil, aí eu vou ter que falar, Rodrigo, a internet brasileira, esse povinho, é um câncer. Que Sim. não pode ver uma coisa dando certo que quer zoar e fazer bosta. Tá aí o resultado. Sim, por isso que tem países aí que bloqueiam os brasileiros em certos sites. Vamos pra votação, gente? Rodrigo, eu Bora. confesso que eu não sei nem o que votar. Eu sei. Tirando a Ferrari, obviamente que... Bom, nota 0 do Eric Ferrari. Carlos, você tem algum outro 0 dentro do esporte a motor? Pra Williams. Pra Williams, meu 0 vai pro Hélio Castro Neves. Não pode. Gente, o Rodrigo não gosta do Hélio. Não tem nada a ver, pelo contrário. Eu acho ele um dos pilotos brasileiros mais brilhantes de todos os tempos, mas não pode um tricampeão de Indy 500 rodar na saída do box do jeito que ele rodou. Ali pode colocar Não o Hélio pode, como gente. JR também, né? É que o JR eu ia colocar pra Toro Rosso. Aquela presepada no box de ter esquecido o pneu dos pilotos. Boa. Boa A Toro Rosso também, a Toro Rosso também. não é a Mercedes, tá, queridos ouvintes? Não pode querer fazer pit stop dos dois pilotos ao mesmo tempo. Eles se atrapalharam nos dois, no do Albon e no do Kvyat. Foi ridículo. Fizeram um comparativo entre os pit stops da Mercedes na China e da Toro Rosso. O da Mercedes, o piloto estava quase na metade da pista, a Toro Rosso estava terminando o pit stop. Foi desastroso. Bom, não achei nenhum que tenha falado asneira. Não achei... Bom, do JR, tudo isso como comentei. O RK é o do Neuville, né? O Carlos e Eric. Do Neuville e Nicolas Jussu no Rally do Chile. Foi É inegável. tenebroso e felizmente eles estão inteiros. Mais algum 0? Depois de tudo isso que a gente comentou. Por mim já deu. Não. Você vê que Bora, as equipes da Fórmula 1 se superaram, né, nesse fim de semana pra levar 0. 3 equipes levando 0. Ridículo. Vamos lá então, Ferrari, gente. pelo amor de Deus, né? Oi? Ferrari, pelo amor de... A Ferrari, pelo amor de Deus, né? Vou botar o troféu Ferrari daqui a pouco. Vamos lá então, gente. Nota 10. Nota 10. Prometo que vou ser rápido. Pra mim a melhor ultrapassagem. Corrida 3 do WTCR, Gordon Shedden passando 3 pilotos na mesma curva.
sendo que ele não estava disputando a posição. A disputa era entre outros 3 pilotos, abriu a brecha e ele passou os 3. Foi na primeira curva do circuito, na terceira corrida do WTCR. E o meu 10, eu sei que o Carlos vai falar do Hamilton, vocês vão ver o que ele vai falar do Hamilton, o Eric vai concordar também, porque os dois já me passaram que vão votar no Hamilton. Eu concordo com a nota do Hamilton, mas para não me estender, meu 10 é para Simon Pagenaud, que fez uma das corridas, uma das escaladas rumo à vitória mais impressionantes, eu acho que dos últimos 15 anos no esporte a motor. Eu não vi coisa parecida com o que o Pagenaud fez em Indianápolis. Eric. Eu e Carlos, né? Porque... Isso, assim, divirtam-se. Vamos lá, porque, primeiro, eu acho que uma coisa que eu sempre falo, que eu adoro falar de piloto, é que é o seguinte, quando o lado pessoal também se sobressai do lado profissional, e mais principalmente, não é nenhuma demagogia, não é nenhuma... vamos dizer assim, chamada de like, não creio que seja isso. Eu acho que qualquer um que faça isso, que fica fazendo qualquer coisa por like, é zoeira, mas cabe mencionar. Tem o Hamilton, ele, depois da entrevista da corrida, ele mencionou, né, que uma das inspirações para ele ter corrido esse final de semana, né, foi um menino, o nome do menino deixa eu ver aqui, Harry Shaw. Ele tem 5 anos de idade, que tá com um câncer bem avançado, né, assim, não se... mas assim, ele gravou um vídeo, mandou pro Hamilton, tal, tipo, boa sorte, não sei o que lá, manda ver, tal. O Hamilton, obviamente, ficou tocado com esse negócio, com esse vídeo, que, pô, uma criança de 5 anos lutando pela vida. Tipo assim, é um negócio muito mais forte do que um carrinho cruzando uma linha de chegada. Vamos expor fatos aqui. Eis que na manhã da segunda-feira, o jovem pirralhinho, juntamente com os seus papais, estão lá saindo de casa, fazendo suas atividades. Quando eles saem de casa, eles encontram uma Mercedes e um troféuzinho, né? E um troféu lá no quintal da casa deles. Detalhe, essa Mercedes com o número 44 pintado na frente do carro, obviamente, né? E só pra constar, é o carro do ano passado, mas pintado com as cores do carro desse ano. Quer dizer, tipo assim, retribuindo um favor, basicamente. O carro e o troféu. Espetacular, né? Sabe? É digno de aplauso. E aí, Carlos? Emenda aí, Carlos. Emenda que eu sei que teu voto é o mesmo. Sim, eu não preciso nem concluir. O Eric já falou muito bem sobre o 10 para o menino Lewis Hamilton. Amigo do Neymar. Sim. A gente não é tão fã dele como pessoal. Sim. É um bom piloto? Mas quando um cara desse faz uma atitude dessa, Deus ou quem você quer que denomine como ser superior, olha lá, olha de onde esteja pra ele assim, amiguinho, a boa ação do dia foi concluída com sucesso. Você hoje platinou, viu, cara? Parabéns. E outros 2-10 aqui, jogo rápido. Um pra equipe Univirtuose pelo excelente final de semana de Luca Ghiotto e Guan Yu Zhou na Fórmula 2. E vou fora do esporte a motor, assim do que a gente falou do Zero também. O Santos Futebol Clube, no caso, compadecendo e em solidariedade ao Sidão, se colocou ele na página e falando assim, dando palavra de ânimo para ele não desistir, que é apenas uma fase, acontece com todo mundo, nem sempre todo dia é dia de sol. Legal que eles botaram a música do Revelação. Sim. Carlos. E assim, eu como goleiro do time lá da escola que me formei, posso falar que assim, goleiro é uma raça amaldiçoada. Eu também jogo nessa posição. Exatamente. Só vou dar um exemplo. O Barbosa passou os últimos 50 anos da vida dele sendo execrado por causa de um
Um gol que ele levou, que nem foi culpa dele, tá? Mas enfim. Ou seja, a culpa é sempre do goleiro. Então, mas assim, cabe mencionar aqui um 10 pro Sidão também, pro Sidão, que apesar da zoeira, apesar da sacanagem que fizeram com ele recebeu o troféu, ele foi educado com a repórter, ele foi educado, polido, não, vamos rasgar aqui. Momento fora da prova. Uma pessoa, eu, por exemplo, provavelmente teria falado algo que não dá pra comentar aqui. Pegar o troféu e colocar num lugar bem apropriado. Não, ele chegou, não, beleza, tal, obrigado, tal, desculpa coisa, tal, beleza. Exatamente. Ele teve... Eu ainda acho que ele tava meio em choque ali. Tipo, o que eu tô fazendo com isso na mão? Ele só deu, todo bem, obrigado, e saiu andando. Mas também eu adiciono esse 10 pra equipe de transmissão da Globo. Que todo mundo ficou envergonhado, mas foi lá e entregou o prêmio. Esperamos a gente não ter que falar sobre isso de novo, né? Na boa. Vamos encerrar? Bora. Bora. Vamos lá então. Hora da gente encerrar o programa. Nossa! Relembrando o encerramento da época de mesa de boteco, que eu sabia que o Eric ia dar risada pra caramba. A gente vai encerrando o programa de hoje. Faz mais ou menos, Eric, só pra... Vocês começaram antes, tá? Mas faz mais ou menos agora 8 anos que eu entrei no Mesa de Boteco. Sim, caraca. Lembro que minha primeira participação foi antes da final do Campeonato Paulista daquele ano, que foi entre Santos e Corinthians, inclusive. Eu viria a participar outras 3 vezes do programa até ser incluído como integrante oficial do programa, e desde então ter aprendido muita coisa no boteco e aperfeiçoado muito da parte de edição e produção que hoje eu faço no Bandeirada. Então por isso que eu pus essa música pra poder lembrar. Caraca, Rodrigo, puta que pariu, Rodrigo. Sensacional. Eric, aproveita o embalo, passa o calendário da semana que vem. Desculpa o palavrão aqui, cara, como é que tu faz isso comigo, Rodrigo? Então aproveita o embalo, Eric. Antes que você comece a se emocionar mais, passa o calendário da semana que vem e despeça-se dos ouvintes. Até semana que vem. Cadê o calendário, né, produção? Ai, Jesus amado. Cadê o calendário? Vamos lá que eu te ajudo, Eric. Beleza, vamos lá. Sabadão tem... No sábado dessa semana tem o All-Star Race na NASCAR. Charlotte, né? Sim, exato. Tem o Qualify das 500... Sim, o Qualify das 500 milhas de Indianápolis. Sábado e domingo, né? Sim, sábado e domingo. O Qualify, o Bump Day e o Poly Day também. Sim, com o Fast 9. Vamos lá. O que mais? A gente acabou falando aqui. Aí... Vai ter DTM. DTM, boa, DTM Rodrigo. E tem junto o W Series. Tem MotoGP. Sim, motocross, MotoGP também no circuito. MotoGP em Le Mans. Sim, circuito Bugatti. Vai ter o MX e o WMX. Nós teremos. A Truck vai correr em Charlotte, a Gander Truck. Abri aqui agora. BTCC em Truxton. O Europeu de Velocidade em Le Mans também. WTCR em Zandvoort. Stock Car em Goiânia. Fórmula 3 britânica em Snetterton, também junto com o British Gran Turismo. Teremos a Super Fórmula em Oita, que é o circuito Autópolis. E Eurofórmula Open em Pau, só a corrida de Pau, uma das mais tradicionais. O World Challenge América em Mosport Park e o Super TC 2000 em San Juan. Acho que a gente completou tudo, ouvintes. Acho que a gente conseguiu tudo. Se faltou alguma coisa, a gente menciona semana que vem no Bandeirante. Semana que vem nós vamos falar com certeza. Eric, até semana que vem. Até, Rodrigo. Não, eu tô... Desculpa, eu travei agora com esse... Travou, isso é legal pra caramba. É bom saber que ainda o Boteco em todos nós ainda dá aquela pontinha de, pô, foi legal pra caramba. Foi. Exatamente. E só pra avisar, ouvintes, o Mesa de Boteco foi o que inspirou
tecnicamente o Bandeirada. Por isso. Carlos, até semana que vem. Até semana que vem, Rodrigo. Até semana que vem, Eric. Eu, como não participei dessa época, mas pelo que eu vi aí, pelo momento de suor hétero que saiu dos olhos do nosso companheiro Fluminense aqui... Fluminense não, vai cagar. Eric, Fluminense é quem mora no estado do Rio. Aqui é Flamengo, tá? Pô. Agora explica. Fluminense é aquele que nasce no Rio de Janeiro, minha gente. Que nasce no estado do Rio de Janeiro. Eu sei, é porque eu não tenho muita piada. Eu sei, tá bom. Abraço a todos, semana que vem tem mais. Tamo junto. É isso aí, gente. Abraço pra todo mundo. A gente vai encerrando o programa desta semana. Lembrando sempre nossas redes sociais, facebook.com/bandeirada, twitter @pgmbandeirada, youtube.com/bandeirada. Nosso programa também tá no Spotify, tá no iTunes, tem nosso feed, is.gd/rssbandeirada. Para você que ouve nas web rádios, o TuneIn ou o Radiosnet para ouvir o programa também. Usem sempre a hashtag Programa Bandeirada e comentem com a gente, certo? Semana que vem a gente está de volta. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau! Bandeirada.